Oi, turma. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre polígonos. Nessa primeira tela, o que a gente tem aqui? A gente tem a definição do que são polígonos. O que são polígonos? São figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Segmentos de reta a gente já viu na aula anterior a definição. O que é um segmento de reta? Segmento de reta é um pedaço da reta que tem início e tem fim. Então, o que são polígonos? São figuras geométricas planas formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de polígonos. Esse contorno, né, a gente chama de segmento de reta. São esses segmentos de reta que formam o polígono, eles são figuras fechadas, são figuras geométricas planas. Então, nessa tela a gente tem aí alguns exemplos de polígonos. Da onde que vem essa palavra polígonos? Polígono é uma palavra grega, onde essa parte poli significa muitos e a parte gonos significa ângulos. Então, muitos ângulos, vários ângulos, né? Então, a gente fecha a definição de polígonos aqui como figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta, que não se cruzam. Nessa próxima tela, a gente tem alguns exemplos de figuras que não são polígonos. Nessa primeira figura, a gente tem aqui um segmento de reta, só que ela possui uma linha curva nesse contorno, tá vendo? Então, isso daqui não é um segmento de reta, por isso que essa figura não é considerada um polígono. Nessa outra figura, existem segmentos de reta que se cruzam, então não é considerado um polígono. Por quê? Polígono é uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta que não se cruzam. Então aqui eles estão se cruzando, não são polígonos. Figura geométrica fechada. Esse aqui é uma figura geométrica aberta, então não é considerado polígono por esse motivo, porque é uma figura geométrica aberta, ok? Nessa próxima tela aqui, a gente vê nessa figura quais são os elementos de um polígono. Um polígono tem o lado, né? Tem os lados, que são os segmentos de reta que formam o polígono. Tem o vértice é da onde parte as semirretas que formam o ângulo, e tem os ângulos internos também. E aqui essas diagonais, que são segmentos de reta que vão de um vértice ao vértice do lado oposto. Então, repetindo, quais são os elementos de um polígono? Os ângulos internos. Nesse caso, a gente tem 4, os vértices, os lados são os segmentos de reta que formam um polígono, e as diagonais que vão de um vértice ao outro do polígono, ok? Como que um polígono se classifica? Ele pode se classificar de acordo com o número de lados, número de vértices e número de ângulos internos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o triângulo, ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Um quadrilátero, ele possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Um pentágono possui 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos, e assim por diante, de acordo com o número de lados, quantidade de vértices e ângulos internos, a gente tem todos esses exemplos aqui de polígonos. Aqui a gente tem
um outro tipo de polígono que é chamado de polígono regular. O que são polígonos regulares? São polígonos que têm todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. Então, aqui a gente tem um exemplo de polígono onde todos os lados medem 2 centímetros e todos os ângulos internos têm a mesma medida, ou seja, 140 graus. Então, ele é chamado de um polígono regular. E polígonos irregulares são polígonos que têm lados e ângulos internos com medidas diferentes. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um polígono onde um lado mede 30 centímetros, o outro mede 25 centímetros, o outro mede 9 e o outro mede 14. Então, são lados com medidas diferentes. Ângulos internos, aqui a gente tem exemplo de medida de 2 ângulos. Esse daqui, por exemplo, medindo 120 graus e esse daqui medindo 90 graus. Então, já são ângulos internos com medidas diferentes. Então, isso aqui, essa figura geométrica, é um exemplo de polígono irregular. Seguindo ainda, a gente tem polígonos não convexos ou côncavos. O que são polígonos não convexos? Polígono não convexo é quando ele tem um vértice virado para dentro da figura. Tá vendo? Ele tem uma reentrância aqui, ó, né? Isso daqui caracteriza um polígono não convexo. Então, quando a gente observa esses dois pontos aqui, A e B, a partir desses dois pontos eu posso traçar um segmento de reta AB, só que uma parte desse segmento ele fica do lado externo da figura. Ele fica do lado de fora da figura. Quando isso acontece, quando a gente traça um segmento de reta e uma parte desse segmento fica do lado externo do polígono, a gente tem um polígono não convexo, né? Eles têm um vértice virado para dentro. E, seguindo com os polígonos, a gente tem os polígonos convexos. Observando essa figura aqui, ó, traçando um segmento de reta com os pontos A e B, todos os pontos que estão aqui nesse segmento de reta, inclusive os pontos da extremidade, estão localizados no interior do polígono. Não tem nenhuma parte desse segmento que está do lado de fora do polígono. Quando isso acontece, a gente tem um polígono convexo, ok? E aí a gente finaliza o estudo dos polígonos, essa parte de introdução à geometria nesse terceiro bimestre, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau, turma!